Glória a Jesus, glórias a Deus. A gente vai ler uma palavrinha do Senhor nesta manhã, glória a Jesus, aleluias, para a nossa meditação na igreja, glórias a Deus, que se encontra em Isaías 22, primeiro. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo ao terraço? Você estava cheio de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegrias. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirado uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe da fuga. Portanto digo, não olhem para mim, deixe-me chorar amargamente, no instante que querem consolar-me, por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, posteriormente alvoroço da parte do Senhor. O Senhor dos exércitos no vale da visão, um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque estão pego a sua aljava, porque ele pegou a sua aljava e veio o carro de guerra e cavaleiros. Quis preparar o escudo, os seus formosos vales encheram-se de carros de guerra, e os cavaleiros se pressionaram junto ao portão. Fui-se a porção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram. Esta palavra aqui é uma palavra difícil nesta manhã, né? Glória a Jesus, glórias a Deus. É uma palavra que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Tantas guerras, tantas violências, tantas dificuldades têm acontecido. E a gente sabe que isso não é uma melhora, né, gente? A gente sabe que isso não vai acontecer de melhorar. Não vai acontecer de as coisas ruins não virem a acontecer. Se a gente se apegar nessas coisas, que as coisas vão melhorar, isso é mentira. Não vai melhorar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se a gente se apegar com Cristo, se a gente ficar firme na presença do Senhor, sejamos católicos, evangélicos, não importa. A gente tem que se apegar com Cristo. Se apegar com Deus em todas as nossas dificuldades. Eu não me canso de falar. De uma vez que eu fui para um sítio, eu não canso de falar isso. A gente pensava que no outro dia a gente não tinha nada para pôr dentro da panela para comer. Estava eu, meu filho pequeno naquela época e minha mãe, né? A gente foi só nós três para o sítio, porque estava tudo certo que a gente ia mudar para lá, eu, minha mãe, meu pai, e chegou na hora, ninguém quis ir, só fui eu e minha mãe. Chegamos lá, a gente falou, meu Deus, amanhã a gente não vai ter o que comer. Mas eu confesso para vocês que de todos os lados aparecia coisas para a gente comer. Era maravilhoso tudo aquilo, né? Eu não consigo assim ficar sem café, mas a gente não passou privacidade de pão. A gente tinha café, as pessoas traziam, mesmo sem saber que nós não tínhamos. Eles traziam, tinha batata doce, abóbora, era uma coisa surreal, que Deus não deixou a gente passar necessidade nem um único dia. E eu pensava, a gente com meu filho pequeno, como que a gente ia viver naquele lugar, né? Não tinha uma renda, não tinha nada, mas Deus preparou tudo para nós. Ele não deixou nós passar necessidade. Então hoje, nesse mundo que a gente vive, se você se apegar com Cristo, você vai ver a diferença. Ele não vai deixar você passar necessidade, Ele não vai deixar você perecer. O Deus que eu sirvo não vai deixar você perecer.
Aconteça o que acontecer, pode vir a peste, a guerra, a fome, a enfermidade, Deus não deixa. Deus não deixa, meus amores. Deus não deixa. Acredita no Senhor. Este Deus que eu sirvo, Ele não deixa nós passar necessidade. Em tudo, meus amores. Esses dias uma amiga minha falou: irmã, estou passando uma prova, estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade. Eu falei: irmã, sabe qual é o nosso defeito? Nosso defeito é não acreditar no Senhor. Nosso defeito é não acreditar neste Deus enorme. Nosso Deus, Ele é infinito, meus amores. Nosso Deus, Ele é muito grande. Se você vê o tamanho deste Deus, você não passa necessidade. Muitas das vezes meus filhos saíam, o que eu pensava? Meu Deus, o que está acontecendo com meus filhos? Eu não consigo dormir. Muitas das vezes tinha que tomar remédio para conseguir dormir. Mas eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso descansar no Senhor. E foi o que eu falei para essa minha amiga. Está na prova, confia no Senhor. Está na luta, confia no Senhor. O Satanás se levanta, confia no Senhor. Porque nós não vamos conseguir com as nossas forças. Nós não vamos conseguir com a fraca pessoa que nós somos. Mas diante de nós tem um Deus grande. Se nós ver o tamanho deste Deus, nós não precisamos se preocupar com nada que nós vamos comer, nós não vamos precisar, não que nós não precisamos trabalhar, porque devido ao pecado, né, na época de Adão e Eva, nós precisamos trabalhar, mas em tudo Deus vai suprir suas necessidades. Quando vier a peste sobre a terra, Deus não vai deixar você passar fome. Quando vier as guerras, Deus não vai deixar Satanás tocar em você. Deus não vai, mas se apega com Ele. Se apega, agarra, confia. É o que Deus quer de nós hoje, nesta manhã. Ele quer que nós confiamos nele. Né? Se nossos filhos estão presos, se seu filho está preso, acredita no Senhor que Ele está lá visitando o seu filho. Porque de nada adianta seu filho estar aqui no mundo e ter a sua vida ceifada. Muitas das vezes Deus colocou ele lá para livrar ele. Você está entendendo? Colocou lá para tratar com ele, né? Se nós pegamos às vezes uma enfermidade, é para nós se apegar com Cristo. Porque Deus, Ele é o médico dos médicos, meus amores. Deus é o médico dos médicos, meus amores. Vamos confiar mais no Senhor, vamos confiar e você vai ver a diferença, tá bom? Beijo a todos. Fica essa palavrinha aí, né? Não vai acontecer melhoras. Por quê? Por que não vai acontecer melhoras? Por causa do homem. O homem ele é egoísta. Não estou falando de homens em si. O ser humano é egoísta, o ser humano é ignorante, o ser humano ele não tem amor pelo próximo, o ser humano ele vem para matar, porque ele vai emprestando o seu coração a Satanás para matar, roubar e destruir. Por isso que não vai haver melhoras. Pessoas matam por tão pouco, ou por às vezes nada, bastou olhar, as pessoas já estão matando, então não vai haver melhoras. Só vai haver melhoras quando a gente reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos do Senhor. A melhora só vai acontecer quando nós dermos o primeiro passo. Quando a pessoa ele está perdido no vício das drogas, ele tem que dar o primeiro passo para Jesus. O primeiro passo depende de nós, porque Deus ele já fez muito. Ele deu seu Filho por amor a nós, e nós não reconhecemos isso. Né? Então como que vai haver melhoras? Não tem como haver melhoras, né? Porque o ser humano é difícil. O ser humano é difícil. O ser humano ele não sabe perdoar. O ser humano ele não sabe perdoar. Tá bom? Não tem como haver melhora. O que nós temos que se apegar com Cristo. Se apegar. Mas se apegar mesmo, porque quando virem os dias maus,
que vai vir sobre a face desta terra. O Covid, por exemplo, foi difícil, foi um dia mau, foi um dia que se morreram muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas. Esses são os dias maus. E virão outros, virão muitos outros. E aí o que nós temos que fazer? Se apegar com Cristo. E mesmo que nós parta nessa coisa, dessas coisas horríveis que acontecem na face desta terra, mas nós vamos ter a segurança em Cristo. Nós vamos ter Ele segurando nas nossas mãos. Nós vamos ter a nossa vida salva em Jesus. Tá bom? Vamos lá. Beijo, meus amores. Olha lá, dona Cida. Mais duas aqui, mas olha, uma coisa é certa. A igreja está lotada do Espírito Santo de Deus. As bênçãos do Senhor. Aí, ó. As bênçãos do Senhor. Falou a nossa irmã Cida. Das bênçãos do Senhor. O que mais que nós quer? Mais nada. Tá bom? Beijo a todos. Bom dia.